Oi, gente. Boa noite para todo mundo. Eu me chamo Júlio Alencar, eu sou médico do Departamento de Emergência do Hospital das Clínicas da FMUSP. E eu queria agradecer muito ao Felipe e a todo mundo da Liga o convite para a gente falar de um assunto já tão debatido, mas tão importante quanto a Covid-19. Bom, eu tenho que dizer para vocês que eu estou de olho numa tela, então eu estou dando aula para uma tela azul, assim, que é essa que vocês estão vendo em casa. Eu não estou conseguindo me ver. E, infelizmente, eu não estou conseguindo ver vocês nem o Felipe. Mas eu estou com o YouTube aberto aqui do lado. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda no YouTube, que daí, assim que a gente terminar a aula, a gente tira essas dúvidas. Eu tento fazer as coisas em tempo real. Bom, boa noite para todo mundo. Para começo de conversa, eu começo todas as minhas aulas tentando fazer uma pactuação. Então, essa é uma aula promocional da Liga Acadêmica de Emergências Clínicas. E aí, eu já vou começar dando pitaco para os meninos. Pô, vamos dar o nome da Liga para Liga Acadêmica de Emergência, né, gente? Por favor. Emergência é emergência, assim. É clínico, cirúrgico, ortopédico, pediátrico. Do pessoal da Estadual de Maringá. Bom, o enfoque dessa aula, a gente vai falar hoje sobre Covid-19. Eu juro, que eu vou tentar condensar tudo em uma hora. E o enfoque vai ser medicina baseada em evidência, claro, com referência textual atualizada até ontem, quando eu terminei. Um pouquinho de bioética, não maleficência, e, claro, era para falar sobre Covid-19 no departamento de emergência. Então, muito de alguma coisa de experiência pessoal. Fazendo jabá, e aí eu já peço licença para vocês, como a Liga de Emergência, então não tinha como não falar sobre medicina de emergência. Prometo que são 2 minutinhos. Queria perguntar se todo mundo conhece o que é medicina de emergência. Bom, medicina de emergência é uma especialidade médica há 4 anos, desde 2016, que é uma especialidade dedicada ao diagnóstico e tratamento de doenças ou lesões não previstas. Então, de forma geral, a gente faz avaliação inicial, diagnóstico, tratamento, coordenação de atendimento multidisciplinar e disposição, que quer dizer alta ou internação, e internação em enfermaria ou UTI de qualquer paciente que necessite de um cuidado médico em situação não prevista. É uma especialidade que vai tratar não só, é baseada no hospital, mas também em pré-hospitalar e até em áreas remotas. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre medicina de emergência, sobre o nosso serviço, assim que passar a pandemia, a gente está à disposição. Bom, essa aula a priori está dividida em 3 partes. A gente vai falar um pouquinho sobre o vírus, a doença, um pouco da parte do médico, junto com novas perspectivas e já falando sobre tratamento. Então, vamos 3 pedaços de aula. Espero que o áudio esteja bom. Se não estiver bom, por favor, me avisem no YouTube. Então, qualquer alteração aí, por favor, podem dizer o que vocês acham que dá para melhorar. Bora começar, então, o vírus. Pô, acho que todo mundo já foi apresentado, é esse vírus do mal, que é o vírus SARS-CoV-2. É um vírus da família dos coronavírus e a doença que ele causa chama Covid-19. Durante algum tempo, a Organização Mundial de Saúde chamou o vírus de novo coronavírus, mas a denominação adequada é SARS-CoV-2, tá, gente? Esse não é o primeiro coronavírus que a gente conhece. Então, em 2002, já houve uma epidemia do SARS-CoV-1, né, acho que a gente pode dizer assim, como na Ásia, na China, com mortalidade de 10% dos pacientes. Em 2012, 10 anos depois, a gente teve uma nova epidemia de também um coronavírus chamado de MERS-CoV, na Ásia e no Oriente Médio, com uma mortalidade de 37% dos pacientes. Os coronavírus dessa família são de vírus de RNA envelopados, que infectam, sobretudo, humanos e mamíferos de uma forma geral. E a gente acredita que o potencial intermediário entre o humano foram os morcegos. Bom, falando um pouquinho da história, em dezembro de 2019, os primeiros casos de pneumonia foram diagnosticados em Wuhan. Wuhan é uma cidade que é a capital da província de Hubei, na China. Em 3 de fevereiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declara emergência internacional. O que isso quer dizer? Que os países devem começar a se organizar em forma conjunta para combater o vírus. Dia 26 de fevereiro de 2020, a gente tem o primeiro caso diagnosticado no Brasil. É um homem de 61 anos, depois de uma viagem para a Itália. Foi aqui em São Paulo. Eu não trabalho nesse serviço em que ele foi diagnosticado, mas rapidamente a gente começou a ter contato com esses pacientes. 11 de março de 2020, e aí vocês vão ver que quase 3, 4 meses depois,
a OMS declara uma situação de pandemia, e aí quer dizer que, mais uma vez, aumenta o nível de vigilância no mundo e que os países têm que planejar ações organizadas de combate a esse vírus. E em 20 de março de 2020 é decretado que há circulação comunitária já em todo o Brasil. Esse é o mapa da Organização Mundial de Saúde de ontem, mostrando as áreas no globo em que há contaminação, em que, que já há o vírus. Então, vocês veem que o começo do vírus aqui na China, rapidamente ele se espalha para a região da Europa, posteriormente Estados Unidos e agora América Latina como um potencial nova região disseminadora do vírus. Já vamos para, infelizmente, 6 milhões de casos no mundo e 380 mil mortes. Bom, e a Covid-19 é uma doença que nos preocupa, é uma doença que nos deixa extremamente preocupados no mundo, porque o R0 ele é muito alto. O que é esse R0? É o potencial de uma pessoa doente contaminar pessoas sadias. Então, o R0 está entre 2 e 3. Então, a cada pessoa doente, eu contamino cerca de 2 a 3 pessoas sadias numa população sem nenhum tipo de controle, né? Então, o que nós fazemos com esse vírus, ao pedir, por exemplo, distanciamento social, é tentar diminuir esse R0, que é o potencial de contaminação. Alguns estudos iniciais mostravam que o tempo de duplicação média lá em Hubei era de 2,5 dias, ou seja, a cada 3 dias se duplicava o número de pessoas contaminadas. Estudos mais recentes dos Estados Unidos, no condado de King, Washington, mostrou que nos Estados Unidos o tempo de duplicação foi em média entre 5 e 6 dias, para que você duplique o número de pessoas contaminadas. Puta, é rápido, né? Uma doença, parece aqueles filmes, assim. Bom, esses dados são de ontem, Brasil, quando a gente bateu, né, quase 32 mil mortos. Então, os dados, infelizmente, ainda sobem. A gente fala muito sobre intervenção de controle, sobre distanciamento social. Eu vou dar só uma palhinha nessa aula. Se alguém quiser discutir um pouco mais, a gente vai mais na frente. Mas a experiência de Wuhan, por exemplo, é que isso diminuiu o R0 de cerca de 3, ou seja, de cada pessoa que contaminava, para 0,3. Então, isso fez com que distanciamento social diminuísse o número de pessoas contaminadas, né? E aí aquela velha história do achatar a curva, em que medidas não farmacológicas, como deixar as pessoas em distanciamento social, fariam com que muita gente se contaminasse, mas o tempo de contaminação ele fosse maior, dando tempo para que o sistema de saúde conseguisse se acomodar e atender essas pessoas. Bom, a doença. A Covid-19 é uma doença infecciosa, então é uma infecção do trato respiratório alto e baixo causada pelo SARS-CoV-2. Então, aqui a gente está falando de uma doença que causa síndrome gripal e também causa pneumonia, né? Quando afeta a via aérea baixa. A transmissão, ela é sobretudo por gotícula, isso a gente já tem comprovação de que a transmissão é por gotícula, então talvez por isso estejamos distantes. Fica aqui o meu autoconvite para conhecer o Paraná, para vocês me convidarem para ir aí, quando a gente não tiver mais uma doença com transmissão por gotícula. Mas possivelmente a gente também tem transmissão por aerosol e a gente tem partícula viral viável em aerosol em até 3 horas. Então, por exemplo, quando eu intubo um paciente na sala de emergência do HC, em que eu produzo o aerosol ali, durante 3 horas ainda vai ter vírus viável naquele ambiente, assim. Então, se depois daquilo, a Divina, que é a moça que limpa a minha sala depois, que me ajuda lá na limpeza, entrar, ela tem que entrar paramentada, porque durante 3 horas ainda vai ter vírus viável. Não só isso, a gente tem também transmissão por contato, de forma indireta, porque o vírus fica viável em superfícies. Então, se eu vou lá, toco naquela superfície, me contamino e levo a mão até a boca, eu acabo contaminando também. Então, o vírus é viável no papelão por até 24 horas e no plástico em aço inoxidável por até 3 dias. Então, não bastasse ser uma coisa que contamina muito, que transmite muito fácil, ele ainda é viável nessas superfícies durante muito tempo. Para piorar ainda, eu espero que mais na frente a gente fale sobre para melhorar, né? Mas para piorar ainda, a doença tem um período de incubação médio, que vai ser ali algo em torno de 5 dias. Mas tem pacientes que ficam ainda com período de incubação de até 11 dias, né? Então, e nesse período de incubação, possivelmente o paciente já é transmissor.
Então, vocês vão ver gente andando na rua que não tem nenhum sintoma e que já estão em período de incubação e já possivelmente são transmissores. A clínica, sobretudo, é de uma síndrome gripal. No Brasil, síndrome gripal é febre, mais tosse, mais mialgia. E é exatamente isso os sintomas mais prevalentes, assim. Febre, que é presente em cerca de 90% dos pacientes, então a maioria dos pacientes tem febre. Quem não vai ter febre, geralmente é idoso e criança, mas a maioria dos pacientes vai ter febre. Tosse, e aí é escroto, porque a tosse pode ser seca, mas é produtiva em até 1/3 dos pacientes, e muita mialgia, né? Então é uma gripe, uma gripona, assim. Os sintomas gripais clássicos altos, eles são menos prevalentes, então dor de garganta, nariz entupido acontece menos, então parece que tem um tropismo um pouco maior por via aérea baixa, então é mais tosse mesmo, e menos sintoma alto. Sintomas de trato gastrointestinal, de virose, né, eles são um pouco menos prevalentes, e muitos pacientes vão ter dispneia, né? A faixa etária mais acometida não é idoso, então é a população economicamente ativa, é a população jovem, é 15 a 49 anos, e a maior parte dos pacientes graves vão estar nessa idade. Homem e mulher não faz muita diferença, é uma parte dos pacientes assim, tinham alguma comorbidade, hipertensão, diabetes. Esses dados estão saindo da primeira série de casos que foi publicada no New England, lá, em 1.500 pacientes da China, tá? Exame laboratorial, de forma geral, ajuda pouco para a gente, para o diagnóstico da Covid-19. Você vai ter um padrão um pouco mais viral mesmo, e nas formas graves você vai ter leucócito um pouquinho diminuído, com linfócito diminuído, e plaqueta um pouco mais para baixo. Então, o hemograma não ajuda muito, pode vir normal, parte das vezes o hemograma é normal, mas nos pacientes que estão graves, os leucócitos, células de defesa diminuídas, e linfócitos um pouquinho mais diminuídos, com plaqueta diminuída. Os pacientes mais graves provavelmente vão ter PCR mais alto e D um pouquinho mais alto também. Na nossa amostra do HC, com 1.500 pacientes, os pacientes mais graves tinham D mais alto. Exame radiológico, de forma geral, raio-x ajuda pouquíssimo. A gente tem quase metade do raio-x normal em paciente leve, assim, e no paciente grave vai ter alguma alteração, assim, na maioria vai ter alguma alteração, 75%, 80%. A TC ajuda pra caramba, porque a TC vai ser alterada na maioria dos pacientes, e aí o principal cometimento que a gente vai ver na TC é esse infiltrado que a gente chama de vidro fosco. Então, essa é uma TC de tórax, essa área mais pretinha aqui é pulmão, tá, gente? Pulmão. E aí, essas áreas mais brancas, periferia aqui, é o que a gente chama do vidro fosco do COVID. Então, esse é um infiltrado bem típico de COVID-19, é um infiltrado em vidro fosco, são essas áreas mais clarinhas, mais periférico, então, assim, você não vê muito no meio, você vê mais na periferia, mais perto da pleura, e em região posterior, assim, nas costas do paciente. Então, isso é o que a gente vê mais, de forma mais comum na COVID-19. Bom, aqui é um timeline da COVID-19, se vocês quiserem, então, se quiserem gravar só esse slide de tudo que eu falei, eu acho que dá para pensar nele, assim. Então, é uma doença que tem um período de incubação de 5 dias, então eu tenho um contato com gotícula de alguém, e aí tem um período de incubação de cerca de 5 dias. Passou esse período de incubação de 5 dias, meu paciente começa a ter sintoma. Sintomas iniciais é aquilo, febre, tosse, que pode ser cheia ou seca, e muita fadiga, anorexia, mialgia, às vezes diarreia, mas pouca obstrução nasal, pouca coriza. Então, começa com esses sintomas. A maioria dos pacientes vai evoluir bem, como uma gripe, mas alguns pacientes vão evoluir com quadros mais graves. Cerca de 40% dos pacientes vão ter dispneia. A dispneia geralmente aparece por volta do 7º dia de doença. E aqui entendam, não é que a doença tem 2 fases, é como uma doença que piora. Então, o paciente começa a ter febre, tosse, dia 1, dia 2, dia 3. No dia 7, ele começa a ter falta de ar, tá? E aí, cerca de 20% dos pacientes vão ficar graves, tá? E aí, geralmente, essa gravidade maior se dá por volta do dia 10. Bom, então, um resuminho, o vírus, ele é viável em aerosol, em superfície, por algumas horas, tá? O que aumenta a chance de contágio e infecção. A gente não tem um grande biomarcador que vai dizer assim, esse paciente aqui vai ficar grave. A gente ainda não tem isso. Tem estudo tentando dosar interleucina 6. Nós, no HC,
usamos o ultrassom para tentar identificar que paciente fica grave, que paciente não. Falar um pouquinho mais dele lá na frente. Raio-X precoce não ajuda muito. A piora do paciente, ela é relativamente tardia, então o cara começa com febre, tosse, né? Mas ele só vai ter falta de ar lá por uma semana depois que começou o quadro, e é uma doença que tem um curso clínico lento, que acaba fazendo com que a gente precise cuidar desse paciente durante mais tempo. Bom, vamos falar sobre o médico, então vamos tentar passar um pouquinho da experiência do departamento de emergência aqui, nesses próximos minutos. A primeira coisa que eu queria falar é sobre EPI, equipamento de proteção individual. Eu adoro essa imagem. Para mim, ela representa a minha vida. O médico da UTI, a equipe da UTI, geralmente, né, faz as coisas bem corretinhas, assim, deixa tudo bonitinho, atende um paciente de cada vez, costuma ser um ambiente um pouco mais organizado, e a gente no departamento de emergência atende um paciente, daí está em isolamento, daí chega uma parada, daí você sai correndo com aquela roupa isolada, daí o paciente que estava em isolamento piora, daí você sai correndo sem roupa. Então, assim, tive colega que a paciente se estubou no departamento de emergência e foi lá e teve que entubar, que senão a mulher morria, e entubou sem EPI. Então, acabou pegando Covid por conta disso. Tive colega que teve que entubar a paciente sem EPI porque era uma emergência. Então, assim, tem que lembrar que uma das premissas da medicina de emergência é a segurança da cena. Então, a segurança sempre tem que vir em primeiro lugar. Então, falar sobre EPI é uma coisa muito importante para a gente, tá? E qual que é o EPI correto para atender um paciente com Covid-19? Boa, eu acho que já tem algumas perguntinhas. Eu vou falando, viu, Kaique? Me dá 2 minutos que eu já falo sobre oxigenação. EPI. Então, essa é uma foto minha no começo da pandemia, em que eu estava usando uma máscara N95, que é uma máscara que é recomendada para quem vai lidar com procedimentos que geram aerosol, tipo quem vai entubar, aspirar a via aérea, então precisa usar N95. Está indicado sempre o uso de um óculos ou protetor facial, do tipo face shield, que eu não estava usando, avental descartável, luva e gorro, tá? Então, vamos lá. De forma geral, para o paciente, máscara cirúrgica e tentar manter o isolamento do paciente com uma sala arejada, com janela aberta. Para o paciente, máscara cirúrgica profissional de saúde. Máscara cirúrgica de forma geral, mas se você ficar num lugar que só tem paciente com Covid, que está inalando, fazendo nebulização, poxa, Júlio, no meu hospital que eu faço estágio, tem gente lá que fica fazendo inalação, tem que usar N95, tá? Óculos, protetor facial, luva e avental descartável. Tirar a luva, lavar a mão e desinfectar todos os objetos e superfícies com frequência, tá? Diferente do que a gente estava acostumado a se paramentar, quando a gente aprende na técnica cirúrgica, a gente aprende a se paramentar estéreo e tirar o avental de qualquer jeito, né? O que muda um pouco aqui é porque, para cá, a gente geralmente pode ser até se paramentar com um pouco menos de cuidado, mas a desparamentação, a tirada da luva, a tirada do capote, do avental descartável, a tirada do gorro, a tirada do óculos, tem que ser com muito cuidado. Então, a desparamentação para a gente, ela é até mais importante do que a paramentação. E, de toda forma, né? Não esquecer de higiene básica de ser humano e daquilo que a gente tem que passar para as pessoas. Lavar a mão com álcool a 70% ou com água e sabão. Lembrando que água e sabão é sempre melhor. Álcool a 70% é quando não tem água e sabão disponível, então no serviço lá. Manter pelo menos 1 metro de distância das pessoas, tentar evitar colocar a mão no nariz e na boca, então para quem rói unha. Cobrir a boca e o nariz ao respirar. Afastamento do trabalho se você estiver sintomático e tentar procurar as diretrizes da CCIH. É aí que eu não vou conseguir não te responder, então deixa eu te contar. O departamento de emergência, ele é porta aberta. Então, a maioria dos pacientes que chegam ao departamento de emergência, eles vêm sem oxigênio, né? Porque eles estão vindo de casa. Eu trabalho num serviço, que é o Hospital das Clínicas aqui da USP, em que nós somos uma referência estadual para a Covid-19. Então, a gente recebe muito paciente transferido para o nosso serviço. Nós recebemos muito mais pacientes graves, então pacientes que estão intubados ou pacientes que vêm com máscara não reinalante a 15 litros, que é uma espécie de suplementação de oxigênio a 15 litros desses pacientes. Então, é isso que nós mais recebemos. Tem um trabalho de coorte que foi feito no JAMA, falando sobre a população de Nova York. E ele mostrou lá que cerca de 80%, 90% dos pacientes admitidos usavam suplementação de O2.
De forma geral, a gente suplementa O2 com catéter de oxigênio, que a gente pode usar 1, 2, 3, até 6 litros de oxigênio no catéter nasal. Cada litro de oxigênio aumenta a FiO2 do ar em 1 a 3%. Então, a gente respira um oxigênio, uma fração inspirada de oxigênio de 21%. Se eu coloco um catéter 1 litro, eu estou respirando ali a 26%, 21 mais 3, 24%. Se eu coloco um catéter de O2 a 3 litros, cada litro é 3%, dá 3 vezes 3, 9, 21 mais 9, 30%. Então, eu aumento a fração inspirada de oxigênio para 30%. Se eu coloco meu paciente uma máscara não reinalante a 15 litros, antigamente a gente acreditava que estava dando um FiO2 de 100%, hoje a gente sabe que não mais. A gente sabe hoje que FiO2 é por volta de 70%, tá? E a gente pode colocar o paciente na ventilação não invasiva, catéter nasal de alto fluxo ou intubar. E a gente consegue dar FiO2 de 100% nesse sentido, tá bom? Mas vamos seguindo. EPI, então, segurança da cena em primeiro lugar. Para atender paciente com Covid-19, a equipe tem que estar paramentada. A gente não pode perder soldado nessa batalha. Todo mundo é muito importante. E não só no atendimento, gente. Eu tive uma equipe do HC, minha equipe da segunda noite, em que toda a equipe se contaminou. 6 pessoas que afastaram. Então, imagina só, eu tenho 6 médicos naquela equipe da segunda noite noturna e 6 médicos se afastaram porque os 6 estavam doentes. Então, imagina que o vácuo, o buraco que ficou dentro da minha escala para a gente ter que cobrir essa escala. Então, não só no atendimento a gente tem que ter cuidado, mas também no conforto médico, na hora de comer alguma coisa com os amigos. Então, evitar aglomeração até mesmo dentro do plantão. Bom, mas chegou o paciente, né? Veio o paciente lá, doutor, eu tô com febre, e eu tô com tosse, e eu tô com medo de ter Covid-19. Então, a primeira coisa, acolher aquele paciente, né, gente? Todo mundo que tem febre e tosse hoje fica muito angustiado, porque é uma doença em que a gente entende pouco sobre e tá entendendo um pouco mais agora, imagina o paciente, né? Se a gente que é profissional de saúde, médico, estudante de medicina, tá tentando entender o que é, imagina quem é leigo nesse assunto. Então, vamos lá, que são muitas nomenclaturas, né? A gente sempre começa com um diagnóstico de síndrome gripal. O que é isso? A definição de síndrome gripal é um paciente que está tendo febre, mais tosse, ou dor de garganta, ou coriza, ou dificuldade respiratória. Então, basicamente, naquele paciente que tem febre e tosse, que é aquele cara da Covid-19, ele vai ter síndrome gripal. Então, o diagnóstico que você vai dar para o seu paciente é, olha, o senhor está gripado, o senhor tem febre e tosse. Isso é uma síndrome gripal no Brasil. Doutor, pode ser Covid-19? Pode ser Covid-19. A gente vai ver aí quando que vai fazer o diagnóstico etiológico, mas a priori é diagnóstico síndrome gripal. Dentro da Covid-19, os sintomas mais comuns são justamente febre, tosse e fadiga. Então, a Covid-19, de forma geral, é uma síndrome gripal, é uma gripe. O que acontece? Alguns pacientes, cerca de 20% dos pacientes sintomáticos, eles vão evoluir com o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, ou Covid grave. O que é isso? É aquele paciente que tem a síndrome gripal, então era febre e tosse, só que esse paciente começou a evoluir com dispneia, com desconforto respiratório, ou com hipoxemia, que é a saturação de O2 menor do que 95%. Tá? Então, na hora que o paciente começa, aquele paciente que tinha síndrome gripal, que era febre e tosse, síndrome gripal, começa a evoluir com falta de ar e saturação menor do que 95%, isso eu chamo de síndrome respiratória aguda grave ou Covid-19 grave. Tá? A gente achava que Covid-19 era uma doença tranquila. É uma gripe, vai dar tudo certo. Só que a maior parte das séries de casos que nós temos visto, a quantidade de pacientes sintomáticos que desenvolvem quadros graves, quadros de síndrome respiratória aguda grave, tem sido alto. Então, os primeiros casos na China eram 16%, desenvolvia as partes mais graves, Covid grave, né? Ou seja, com dispneia ou necessidade de O2, mas nas séries italianas, 30% dos pacientes ficaram graves. Na série de Nova York, 28%. Lembrando que é 28% dos sintomáticos, né? Que deve ter uma parcela de população assintomática que a gente não está vendo. De forma geral, a gente faz diagnóstico sindrômico.
o senhor tem ou uma síndrome gripal, quando tem febre e tosse, ou uma síndrome respiratória aguda grave. É isso, é diagnóstico sindrômico. A gente só vai fazer o diagnóstico etiológico em alguns casos. E como é que faz o diagnóstico etiológico? Ou seja, eu quero saber se essa minha febre e tosse, ela é por Covid-19 ou se ela é, na verdade, por influenza, H1N1, né? Se é por adenovírus, rinovírus, etc. Aí tem algumas formas da gente descobrir isso, que é o que a gente vai chamar de diagnóstico etiológico. Esse diagnóstico etiológico pode ser feito ou por biologia molecular, que é o PCR, que o mais comum é o swab de nasofaringe, pega um cotonetezão assim, coloca lá no nariz do paciente, faz o swab de nasofaringe, com biologia molecular, ou atualmente com método imunológico, que é teste rápido ou sorologia. Teste rápido, geralmente, a metodologia é imunocromatográfico, e a sorologia, a metodologia mais comum é o ELISA hoje, para IgM e IgG, tá? A gente também pode fechar um diagnóstico etiológico se a pessoa tiver critério clínico epidemiológico. Então, sim, se meu pai teve Covid-19 diagnosticado, fez um swab Covid-19, e eu que convivo com ele, moro com ele, tenho uma síndrome gripal, eu também posso dizer que eu tenho Covid-19 por critério clínico epidemiológico, tá bom? A gente só coleta hoje o PCR, né, os exames para diagnóstico etiológico em profissional de saúde ou para quem vai ficar internado. Isso no departamento de emergência foi um conflito no começo. Porque o que acontecia? O paciente chegava no departamento de emergência com febre. Doutor, fui dormir ontem bem, hoje eu amanheci com febre. A gente põe o termômetro, febrão e tosse. Aí a gente olhava para o paciente e via a saturação de O2, saturação de 99%. É boa, paciente bem. O que a gente fazia com esse paciente? O que a gente faz com esse paciente? Alta. O senhor tem síndrome gripal, diagnóstico sindrômico, não colhe exame, e o senhor está de alta para casa, e o senhor vai ficar em isolamento domiciliar. 14 dias. É isso, tá? A gente só colhe PCR em pacientes ou profissionais de saúde, ou paciente que vai ficar hospitalizado. Por quê? Porque não tem PCR para todo mundo. Então, só profissional de saúde quem vai ficar hospitalizado. Então, para esses pacientes da síndrome gripal, a gente consegue dar um diagnóstico etiológico. Consegue dizer, olha, seu PCR veio positivo para Covid-19, então você veio positivo para SARS-CoV-2, você tem Covid-19. Uma das coisas que está sendo muito falada atualmente é a sorologia. Então, eu queria gastar um pouquinho de tempo falando com vocês sobre isso, porque tem muita gente que não está chegando com sorologia e não está sabendo interpretar muito bem o exame, tá? PCR, deixa eu passar esse outro slide aqui, que é do JAMA, que é uma figura um pouquinho melhor. Eu falei para vocês que o período de incubação da doença é de cerca de 5 dias. Então, aqui é onde começam os sintomas. Sintomas começam aqui no dia 0 e o período de incubação é 5 dias. Como eu falei para vocês, as pessoas em período de incubação provavelmente já transmitem a doença, já tem vírus. Então, se eu fizer um PCR nesses pacientes, e aí swab nasofaríngeo, essa é curvinha azul, que está mais à esquerda. Se eu fizer um PCR lá, antes da pessoa ter sintoma, o PCR já vai vir positivo. E aí, o PCR já pode vir positivo e confirmar o meu diagnóstico. Melhor época para fazer PCR é no 3º dia de doença. Então, não adianta fazer no dia que começa a ficar doente. É lá para o 3º dia, tá? Então, a gente colhe o PCR no 3º dia de doença. Sorologia, anticorpo, ele só vai começar a positivar depois da primeira semana de doença. Então, não adianta, eu estou tendo febre hoje, começou hoje. Eu estou tendo tosse hoje. Vou colher minha sorologia para saber se eu estou com Covid-19. Não faz isso. Porque a sorologia pode vir negativa e é um falso negativo. Porque você só começa a fazer anticorpo por volta do 7º dia de doença. Então, sorologia só é para colher depois do 7º dia. Senão, você vai lá, colhe sorologia negativa. Não tenho Covid-19. Minha sorologia veio negativa. Não. A sorologia, ela só vai positivar depois de 7 dias. Muitas vezes, quando o nosso paciente já estiver curado. Isa, tô no meio da aula, já tá atrás de certificado, mulher. Pô, que vergonha.
assiste a aula, vai, depois os meninos fazem o certificado aí pra você. Gente, desculpa, Isa, sem bullying, viu? Prometo. Gente, o PCR, ele também tem falso negativo, tá? Então, o PCR nasal, que é o PCR que a gente mais tem feito, que é colher lá do nariz, ele vem positivo em cerca de 63% dos pacientes. Então, tem paciente que mesmo tendo Covid-19, o exame não é 100%, tá? E esse vírus tem uma característica muito interessante, que ele não faz viremia. O vírus não corre no sangue, tá? Então, no sangue é muito raro de achar vírus. Bom, por último, mas não menos importante, vamos falar de tratamento. Tem um colega que trabalha comigo lá no HC que ele fala uma coisa que é muito real, assim. A gente não tem um tratamento bom ainda para matar o SARS-CoV-2 ou para acabar com a Covid-19. O que a gente faz atualmente é atrasar a morte, dando suporte para o paciente, principalmente suporte de oxigênio, porque a principal disfunção que os nossos pacientes fazem é a disfunção respiratória. Então, basicamente, gente, para quem perguntou assim, o paciente chega com falta de ar. O paciente faz febre, tosse, dá alta com dipirona. Daí ele volta no 7º dia, pior da doença, fazendo febre ainda, tosse, e volta com falta de ar. E aí o que a gente vai dar para esse paciente é oxigênio, catéter nasal, máscara não reinalante, intubação muitas vezes, para esperar que o paciente elimine o vírus. A gente tem basicamente dividido a doença em 3 classes: pacientes leves, moderados e graves. Leve é aquele paciente que chega sem falta de ar, com frequência respiratória boa, saturando bem. Para esse paciente é casa, chazinho da vovó. Moderado é aquele cara que está com dispneico, taquipneico, com infiltrado pulmonar em exame de imagem, como tomografia, maior do que 50%. Esse cara é internar, sempre, tá? Júlio, eu tô com frequência respiratória de 32, internar. Ô, Lavi, falso positivo é super raro para Covid-19, tá? O PCR, o real-time, ele vê um pedaço do vírus SARS-CoV-2. Então, PCR dificilmente é falso positivo. Sorologia ELISA também dificilmente é falso positivo, tá? O que acontece é que tem saído aí uns testes meio ruins, assim. Então, esses testes que são meio ruins, às vezes podem vir falso positivo, mas provavelmente é muito mais pelo teste de farmácia não adequado do que por qualquer outra coisa, tá? Mas a sorologia ELISA, ele é bem específico e o PCR também é muito específico, tá? Então, falso positivo é muito raro. O que a gente vai ter é falso negativo, PCR, principalmente se colhido antes do 3º dia de doença, tá? Que aí 60% de positividade, e a sorologia se colhida antes da 1ª semana de doença. Tá? Bom, Luana, o que é que o Covid provoca no sistema cardiovascular? Excelente, cara. A gente acredita que a Covid... Bom, gente, eu vou falar da vacina. Isa, depois do certificado, né, eu juro para você que eu falo sobre tratamento com plasma. Tem slide para plasma, prometo. Eu estou te devendo isso depois do certificado. Bom, classificação. Classifica a doença em leve, moderada e grave. Leve é quem vai para casa, moderada é quem está com falta de ar. E grave é quem tem disfunção orgânica, tipo, tá chocado, precisa de intubação, tá com disfunção renal importante, etc. Para quem é moderado e grave, aí eu interno, coleto o PCR e notifico. Isso vai muito de encontro ao manejo do Ministério da Saúde, tá? Então, quem é leve, casa. O Ministério da Saúde do Brasil já diz isso. Quem está com dispneia ou hipoxemia saturando menos de 95%, internação. Esse daqui é o nosso fluxo de atendimento do Hospital das Clínicas. Eu queria trazer para vocês, porque ele é bem resumidinho. É bem interessante, assim, traz tudo que eu acho que a gente precisa saber. O paciente chegou no departamento de emergência, a gente dá uma máscara cirúrgica para o paciente. Para o profissional que vai atender, eu utilizo máscara cirúrgica, avental, luva, óculos para avaliar o paciente. Se eu for intubar, aí eu troco a máscara cirúrgica para uma N95 e coloco um gorro. Se o meu paciente está com a frequência respiratória boa, saturando bem, eu não notifico, prescrevo dipirona ou paracetamol, não colho suave, dou alta para o paciente, orientando o isolamento domiciliar, tá? Por outro lado, se o meu paciente
tem frequência respiratória maior do que 24 ou satura menos de 93, eu sempre interno, e aí eu escolho se enfermaria ou UTI, colho suave e notifico. Se por algum motivo eu pedir um exame de imagem, como um raio-x ou um tomo, e acomete mais de 50% da área de pulmão, mesmo o paciente estando saturando bem, ele vira grave, e aí eu interno, tá? Quem que vai para a UTI? Quem está hipotenso, com pressão baixa, ciência ou que não faz xixi. KT, no paciente que está leve e que eu dou alta, ele não precisa retornar ao departamento de emergência. A orientação é, o senhor vai para casa, o senhor está de alta, lembrando que, por volta entre o 7º e o 10º dia, o senhor pode apresentar uma complicação, que é a falta de ar. Caso isso aconteça, a senhora retorna ao serviço. Mas diferente de dengue, por exemplo, em que a gente orientava o retorno do paciente a cada 48 horas para checar exame, na Covid-19 não tem essa orientação. Paciente que está leve, frequência respiratória boa, saturando bem, é alta para casa, repouso domiciliar, atestado para 14 dias, não precisa voltar no departamento de saúde, a não ser que você tenha falta de ar. Se tiver falta de ar, então você tem que explicar para o paciente para voltar. E aí a comunicação tem que ser muito boa, assim, porque tem que ser muito reta. Você vai olhar para o teu paciente e dizer, olha, o senhor agora está bem, mas 40% dos pacientes sintomáticos desenvolvem falta de ar. Se esse for o caso do senhor, por favor, retorne aqui ao nosso serviço, porque o senhor vai precisar ser reavaliado. Tá bom? Uma das coisas que a gente tem usado muito no departamento de emergência é a ultrassom de tórax. Então, eu estudo isso, e não tinha como não falar sobre isso com vocês, tá? Aqui tem uma figura da esquerda. Durante muito tempo, a gente achou que o pulmão não era um órgão que desse para fazer ultrassom. Hoje a gente sabe que dá sim para fazer ultrassom de pulmão. Esse ultrassom aqui da esquerda é um pulmão normal, que a gente chama, em que basicamente eu vou ter a linha pleural, então vocês vão ver o deslizamento entre a pleura visceral e a pleura parietal. Eu brinco que são formiguinhas andando e deslizando de uma para outra. E o que a gente chama de linhas As, que são linhas equidistantes da linha pleural, demonstrando que você tem um pulmão completamente normal, tá? Na figura aqui da direita, a gente tem um pulmão acometido com Covid-19. Esse pulmão, ele tem o que a gente chama de linhas Bs, que são essas linhas verticais aqui, que isso demonstra acometimento interstício alveolar no pulmão do meu paciente. Isso é a visualização mais comum do paciente com Covid-19. Quanto mais linhas Bs eu tenho no meu pulmão, mais grave é o meu paciente. A gente estudou isso já no HC e a gente conseguiu correlacionar a ultrassom de tórax com o paciente, tá? Bom, alguns casos, os pacientes que estão mais graves, eles têm o que a gente chama de consolidação. Aqui é a linha B, não tem consolidação. Esse outro ultrassom aqui tem consolidação, que são algumas áreas em que eu vejo, parece um céu estreladinho, assim. Isso daqui são consolidações, são áreas em que eu tenho consolidação mesmo dentro do parênquima pulmonar. Aqui é muito mais grave, tá? Então, a gente correlacionou linha B com número de consolidações e gravidade de paciente. E aí, com ultrassom, a gente consegue hoje predizer, poxa, esse paciente provavelmente vai ficar mais grave. Isso eu vou internar. Então, isso acabou virando um exame point of care, assim, feito à beira-leito pela equipe de emergência, de emergencistas, e que ajuda a estratificar o paciente. Então, hoje a gente usa frequência respiratória, saturação e ultrassom para estratificar os pacientes que a gente vai internar no nosso serviço. Resumindo, então, aquilo que eu falei para vocês, pacientes leves vão ter febre e tosse, vão estar eupneicos sem hipoxemia, eles vão ter só um diagnóstico sindrômico de síndrome gripal, vão receber alta com sintomáticos, orientação de isolamento, contato com BS e orientar o retorno se dispneia, como a KT falou para vocês. Todos os pacientes do nosso serviço, a gente percebeu que a gente precisava orientar como que o paciente ia ficar em isolamento domiciliar. Então, a gente fez essa cartinha aqui, que nós damos para todo mundo, assim, orientação de isolamento domiciliar do paciente com gripe. Então, tem sempre, se piora dos sintomas, falta de ar, dificuldade para respirar, dificuldade para falar falas inteiras,
procura o serviço de emergência. Então, isso aqui todo paciente recebe do nosso serviço, esse guia de orientações, e recebe também noção de etiqueta respiratória, higiene das mãos, contato com pessoas, onde guarda a máscara, onde que fica o ambiente. A gente sabe que nem sempre isso é possível, muitas vezes moram diversas pessoas no mesmo cômodo, mas é uma forma da gente tentar diminuir a circulação dentro daquela casa, tá? Separar talher, então tudo isso aí. Pacientes moderados e pacientes graves, de forma geral, a gente interna esses pacientes. Quando tem área de consolidação no pulmão, um paciente com febre, tosse e imagem pulmonar, isso é pneumonia. Como o diagnóstico de COVID demora um pouco, então o PCR demora até 2 dias, a sorologia também demora às vezes 24 horas, muitas vezes a gente já começa um antibiótico como se fosse uma pneumonia bacteriana, depois que fecha o diagnóstico de COVID, a gente tira o antibiótico fora. O antibiótico não mata vírus, tá? Deixa com profilaxia para tromboembolismo e sintomático se febre, dá sempre oxigênio para tentar manter uma saturação do paciente por volta de 90 a 96. Interna tem que notificar, lembrar que muitas vezes a gente esquece de notificar a gente na vida. Não sei se vocês já tiveram um que notifica, mas isso é super importante. É uma doença de notificação compulsória. E lembrar que todo paciente que interna, a gente sempre faz o ABC do paciente grave. Bom, perguntas. Vamos parar no ABC? Muito legal. Arnaldo, na emergência não é viável, mas a cloroquina na fase inicial da doença pode ser uma boa alternativa? Vamos falar da cloroquina. Saiu ontem um estudo no New England mostrando que cloroquina como profilaxia pós-exposição, assim, eu moro na mesma casa de uma pessoa com Covid-19. Será que se eu tomar cloroquina? E o estudo, infelizmente, foi negativo. Tá? Então, assim, infelizmente, e eu digo para vocês, infelizmente, que eu queria muito que a gente descobrisse uma boa medicação para ser usada, a cloroquina não tem evidência de benefício, gente. Nem como profilaxia pré-exposição, nem como profilaxia pós-exposição, nem como medicação para tratamento. Nem quem defendia o uso precoce de alguma medicação, infelizmente, essa medicação não é a cloroquina, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre ela mais na frente. Oi, Rafa, vocês têm encontrado frequência paciente de anosmia e ageusia? 20% da nossa amostra, tá? Então, no nosso serviço, 20% dos pacientes têm anosmia e ageusia. Paciente com pneumonia, mas sem critério de internação. Libera com antibiótico mais azelta mais orientação ou só com antibiótico mesmo e orientação? Boa, Ives, boa pergunta, cara. Se o paciente for grupo de risco para influenza, a gente faz oseltamivir, tá? Então, quem é grupo de risco? Extremos de... Se o paciente... O que é pneumonia, né? Pneumonia é sintoma respiratório, febre e tosse, mais imagem nova no pulmão. Então, um diagnóstico clínico radiológico. Essa pneumonia pode ou não ser Covid-19. E aí, quando essa pneumonia, como demora um pouco para sair o resultado, a gente geralmente começa com um antibiótico, sim. Se o paciente for um paciente com fator de risco para pneumonia por influenza, extremos de idade, então, idoso, criança muito jovem, grávida e imunossuprimido diabético, a gente faz azelta sim, tá? Se não for nenhum desses grupos de risco, por exemplo, se for um adulto jovem, a gente não costuma fazer o oseltamivir para esses pacientes. Até porque, assim, o oseltamivir, ele diminui tempo de sintoma de doença. Ele não muda a mortalidade. Então, ele não é essas Coca-Cola toda, cara. Mais usado, o dipirona, paracetamol, é o que a gente tem feito. De forma geral, a gente já evitava anti-inflamatório não esteroidal e agora só continua evitando. Remdesivir a gente vai falar daqui a pouco. Bom, todo paciente que a gente interna, lembrar de sempre fazer o ABC do paciente grave. Estou no departamento de emergência, estou atendendo um paciente, ABC do paciente grave. Eu acho que minha tela parou de mostrar para vocês, né? Deixa eu tentar colocar de novo. Vou pedir desculpas aqui. O que aconteceu com a minha aula? Vou parar a apresentação e vou tentar colocar de novo. Boa. Acho que deu certo, gente. Paciente com Covid-19, o A do paciente, todo paciente que está no departamento de emergência, a gente sempre faz o ABC do paciente grave. A, via aérea. B, ventilação. C, choque.
O A, que é de via aérea, não costuma ser um problema, tá? Ele não costuma ser um problema. Geralmente, os nossos pacientes têm a via aérea pérvia e protegida. O B costuma ser problema. A ventilação, a respiração dos pacientes costuma ser bem problemática, de forma geral. E a gente sempre suplementa oxigênio e saturação menor do que 90%, com uma meta de 90 a 96. Lembrar aí que a gente interna quando está menor do que 93. Então, tem paciente que a gente vai internar que está com saturação de 92, mas não vai precisar fazer oxigênio, tá? Então, só internar para observação. E o C, choque, é raro, mas a nossa meta é tentar manter uma PA média acima de 65, tá? E aí a gente geralmente usa noradrenalina. Pô, tava normal, né? Desculpa ter tirado. Gente, eu vou falar rapidinho sobre alguns tratamentos, coisas que eu não falei. Esse é um estudo que saiu ontem no New England falando sobre cloroquina, tá? A ideia era usar hidroxicloroquina versus placebo, ou não hidroxicloroquina, né? Porque era um estudo observacional. E aí ver se o uso da cloroquina mudava alguma coisa em relação a desfechos de pacientes, assim. E, infelizmente, a hidroxicloroquina não diminuiu o número de mortes, nem o número de necessidade de intubação, tá? Então, o grupo que usou hidroxicloroquina versus o grupo que não usou hidroxicloroquina foi muito próximo. Então, infelizmente, a hidroxicloroquina não é ainda a nossa droga que vai conseguir resolver a Covid-19. Um outro estudo que foi estudado foi o Caletra, com lopinavir e ritonavir. Esse estudo também saiu no New England. E, infelizmente, Caletra, que também é um antiviral que é usado para pacientes para tratamento do HIV, ele também não encontrou diferença significativa em melhorar desfechos dos pacientes a partir do 12º dia. Plasma de convalescente saiu ontem no JAMA, tá? Então, já estou trazendo para vocês. E, infelizmente, gente, plasma de convalescente também não melhorou mortalidade versus pacientes que não tomaram plasma de convalescente. Então, o que eu tenho para dizer para vocês em relação a tratamento... desculpa. Por último e não menos importante, o Remdesivir. O Remdesivir também, outro antiviral. E o estudo do Remdesivir, ele foi um estudo positivo, tá? O Remdesivir diminuiu dias de sintoma de doença. Então, é uma droga que eu podia até fazer um comparativo com o oseltamivir, que não mudou mortalidade, mas diminuiu dias de doença, tá? Então, diminuiu a duração de sintomas. E quem mais se beneficiou foram pacientes que recebiam suplementação de oxigênio por catéter. Quem estava entubado, que recebeu ventilação mecânica ou ECMO, que recebeu Remdesivir, talvez até o placebo tenha sido melhor, assim. O placebo tendeu a ser um pouquinho melhor até do que o Remdesivir. Pacientes muito leves também, o Remdesivir não fez muita diferença. Mas nos pacientes que receberam oxigênio, catéter, o Remdesivir diminuiu um pouco o tempo de doença. Então, essa seria um estudo positivo, diminui o tempo de doença, mas não é também a bala de prata que vai resolver a doença. Aí eu volto para vocês, depois desses últimos resultados, de um Remdesivir, que era uma promessa, que não mudou mortalidade, só diminuiu o tempo de doença. De plasma de convalescente, que era uma promessa que saiu ontem no JAMA, que não mudou nenhum desfecho de forma dura. De hidroxicloroquina, que o precoce também não mudou desfecho, o que a gente consegue é fazer uma boa medicina para esses pacientes. É dar oxigênio de forma adequada, é intubar na hora certa, é evitar infecções secundárias, é escovar o dente, enxaguante bucal de paciente que está na UTI, cabeceira a 30 graus. Então, é fazer boa medicina com calma e paciência. Porque o que a gente tem feito é basicamente atrasar a morte, e o que a gente tem que fazer é tentar não causar maleficência nesses pacientes, porque a maioria dessas medicações tem eventos adversos. Arthur, Elo, de antiviral, nenhum deles mudou mortalidade, tá? Então, unhappily, infelizmente, nenhum dos antivirais mudou mortalidade, e o Remdesivir foi o único que conseguiu reduzir tempo de sintoma num grupo específico de paciente, tá? Arthur, pacientes asmáticos e sintomáticos, broncodilatação e corticoide. Tá? Então, não muda nada do que a gente já fazia. Então, é broncodilatador, Beroteca Atrovente, corticoide, sulfato de magnésio em paciente que depois de 1 hora está com VFI ruim, o VFI1 ruim. Então, é o tratamento para asma, tá? Eu tenho aprendido muito com essa doença, gente. Assim, eu tenho aprendido muito. E eu tenho aprendido o quanto a gente, enquanto humano, nós somos fracos. Assim, né?
Eu acho que essa doença me resgatou muito da minha humanidade, assim. O quanto eu sozinho sou pequeno e enquanto um vírus, que é um inimigo extremamente invisível, ele consegue ser tão forte a ponto de matar uma pessoa, sabe? De matar uma pessoa saudável, rígida, jovem, e o quanto ele faz a gente sofrer enquanto um. Mas eu também tenho aprendido que essa doença, por mais que tenha me mostrado o quanto o ser humano é pequeno, ela também me mostrou o quanto trabalhar em time, isso faz com que a gente seja grande, assim. E eu acho que isso foi uma doença que me mostrou e me fez reencontrar com minha equipe multi, com a fisioterapeuta, enfermeira, técnica de enfermagem, a moça da limpeza. É uma doença que fez a gente se reencontrar com a família e encontrar fortaleza no meio dessa família. Então, eu acho que se, por um lado, a Covid-19 me mostrou o quanto eu sou pequeno, sozinho, né? Ela também me mostrou o quanto eu posso ser gigante quando eu estou em equipe para salvar a vida de alguém, assim. É duro, mas a gente não pode se desesperar, não pode matar a ética. Tem que fazer uma boa medicina, uma medicina cuidadosa, uma medicina consciente, uma medicina baseada em ética, com preceitos éticos, assim. Eu acho que, acima de tudo, quem está nos assistindo e nos ouvindo aqui treina para ser médico. E eu acho que se a gente não foi tocado de alguma forma, a gente não sabe o verdadeiro porquê da medicina, né? Então, eu entendo todas as dificuldades de todas as pessoas, mas eu acho que nesse momento a gente tem um papel que é muito fundamental. Para quem quiser mais informação relevante, o Colégio Americano de Medicina de Emergência tem muita informação legal nesse site, tá? Então, o ICEP, um órgão do qual eu sou filiado, traz muita informação muito atualizada sobre Covid-19. Meu e-mail é esse, e eu tô vendo que tá chegando um monte de dúvida, então deixa eu tentar responder as perguntas que eu souber. Então, vamos lá. Muito legal. Vamos tentar, gente. Em pacientes sem critérios de intubação que se beneficiariam de VNI, tipo DPOC exacerbado, continua a orientação de evitar esse tipo de ventilação pelo risco de formação de aerosóis? Vitória Alonso. Temos feito VNI e bastante VNI no nosso serviço, tá? Eu vou tirar aqui a aula, vou tentar mostrar a minha câmera, porque daí eu acho que agora a aula terminou. Vou parar a apresentação e vou tentar conversar com vocês agora. Má ideia. Então tá. Então eu vou continuar apresentando agora. Foi mal. Desculpa, gente. Eu tô... né? É muita tecnologia pra minha cabeça. Então vamos lá. Putz, o que tá acontecendo? Tá normal pra vocês? Tá. É porque pra mim tá dando uma microfonia aqui. Deve ser alguma coisa com as minhas... Mas deixa eu tentar. Tá. Se pra vocês tá normal, então pra mim tá normal. Então vai dar tudo certo. A gente estava falando sobre ventilação não invasiva. A gente tem usado, gente, ventilação não invasiva e bastante ventilação não invasiva. No nosso serviço, no começo, a gente partia de um pressuposto que era intubar precocemente. Gente, eu vou pedir desculpas a vocês, mas o meu áudio está muito ruim. Fê, vamos fazer o seguinte. Você consegue me passar as perguntas e a gente vai papeando por aqui? Porque está acontecendo alguma coisa com o meu áudio. Pronto. Acho que agora deu certo. Pronto, agora deu certo. Foi mal. Desculpa, gente. Então vamos lá. Em pacientes sem critérios de intubação que se beneficiam de VNI, como uma DPOC exacerbada, continua a orientação de evitar esse tipo de ventilação pelo risco de formação de aerosóis? Ventilação não invasiva em doenças virais. De forma geral, a experiência que o mundo teve com VNI e influenza foi muito ruim. No caso da influenza, VNI atrasou a intubação, não aumentou mortalidade, mas também não teve nenhum benefício duro. Então, os pacientes atrasavam a intubação,
os pacientes não morriam menos, não iam menos para a UTI. Então, a nossa ideia inicial foi não fazer VNI inicialmente para pacientes com Covid-19, porque não melhorava desfecho e não morria menos e ainda poderia causar aerosol. O que é que acontece? A gente começou a intubar todo mundo muito precoce e essa doença é uma doença lenta. Os pacientes, quando a gente intuba, eles ficam 14 dias intubados, pronados, bloqueados, etc. Então, a gente começou a tentar usar um pouco mais no nosso serviço ventilação não invasiva, na perspectiva de atrasar a intubação desse paciente, fazendo com que o nosso paciente ficasse menos tempo intubado e aí com menos complicações da intubação, menos pneumonia associada à ventilação, menos neuropatia do paciente crítico, etc. Então, a experiência do nosso serviço foi hoje. Hoje, nós fazemos, sim, ventilação não invasiva na perspectiva de atrasar a intubação. Como que a gente faz? A gente faz a VNI do paciente, o paciente fica 1 hora em ventilação não invasiva, melhorou a frequência respiratória, sarou bem, a gente entende isso como um critério de sucesso. Não invasiva. Fez a ventilação não invasiva, o paciente piorou, continuou desaturando, continuou ruim, continuou taquipneico, a gente entende que aquilo é falha da ventilação não invasiva e por ser falha da ventilação não invasiva, é um paciente com indicação de intubação, tá bom? Acho que é isso. Então, não existe... A OMS não recomenda, mas não existe uma contraindicação formal e absoluta à ventilação não invasiva e a gente tem feito para trazer a intubação. A partir de que momento? No nosso serviço, a gente começou a pronar pacientes acordados. Por quê? Porque a doença ela tem muito acometimento posterior, tem muito acometimento periférico. Então, a gente entendia que pronar o paciente acordado mesmo sem intubação poderia ajudá-lo. Tem um estudo do Critical Care, que é uma revista que eu gosto bastante, que pronava pacientes acordados com uma pneumonia viral por influenza e viu resultados positivos que atrasou a intubação. A gente começou a pronar pacientes no nosso serviço acordados e aí a gente viu que não teve benefício, tá? A gente não... Quando a gente pronava, o paciente melhorava a oxigênio acordado, assim, o paciente está aqui conversando com você, não sei o que, com a máscara, a gente pedia para ele deitar de costa, tá? A gente via que a saturação melhorava, mas quando ele deitava de barriga para frente, de novo, ele cansava, deitava de barriga para cima de novo, a saturação caía. Saíram já 3 estudos, 3 cartas no JAMA, falando sobre intubação de paciente acordado com Covid-19. Parecidos com o nosso. Então, assim, cerca de 25% dos pacientes responde, melhora a saturação, mas a maior parte dos pacientes, quando você volta com ele para a posição normal, ele acaba piorando de novo a saturação. Então, assim... se o paciente se sentir confortável em ficar acordado e com a máscara e de bruços, eu durmo de bruços. Eu me sinto mais confortável em ficar de bruços. Se eu tiver Covid-19, eu vou preferir ficar de bruços. Isso não pode servir como uma manobra terapêutica para atrasar a intubação, como a gente tem feito com a ventilação não invasiva, por exemplo. Tá bom? E aí, uma vez que o paciente está intubado, a indicação de prona continua sendo a indicação de prona que foi publicada no England há alguns anos atrás. FO2 menor do que 150, hipoxemia refratária é a indicação de prona, tá? E pronar precoce o paciente, intubado, melhora a mortalidade. Então, a gente tem intubou o paciente, ficou com hipoxemia refratária, a gente prona e prona na sala de emergência mesmo. O paciente leve, então, Edu Maran. O paciente leve, então, mesmo que não tenha feito exames, e assim, não se pode confirmar que ele tem Covid-19, ele entra no número de casos de Covid pelos sintomas gripais que ele apresenta? Edu, não. O paciente leve, em que você não fez o exame de Covid-19, você também não notifica, tá? A gente só notifica o paciente que vai internar. Então, esse paciente também não entra nos sintomas. E isso, Edu, você sabe que o Brasil é um dos países que tem maior número de testes para Covid-19 positivos. Né? Nisso a gente ganha. Por quê? Porque a gente só testa mesmo quem nós estamos internando, tá? Então, a gente só testa quem a gente interna. E aí, por conta disso, a gente tem muito teste positivo. Outros países, por exemplo, Estados Unidos, Coreia do Sul, que testaram em massa a população, eles têm muitos testes e poucos positivos. Os nossos, não. Os nossos, a maior parte dos nossos testes são positivos mesmo, tá? Eu Vivi, obrigado, aula massa, obrigado vocês pelo convite, ótima aula, muito legal. Catarine Rocha, uso de anticoagulante em algum momento, muito legal. A gente está fazendo um trabalho agora no Hospital das Clínicas sobre o uso de anticoagulante.
Então, espero te trazer essa resposta em breve, tá? O que é que eu tenho para dizer nesse momento? Profilaxia de TEV, então profilaxia para tromboembolismo venoso para a maior parte da população que interna. Então, Clexane, 40 mg em subcutâneo, ou heparina não fracionada 5.000 de 8 em 8. Anticoagulação plena ainda carece de evidência científica. A gente ainda precisa de um bom estudo antes de falar sobre isso, para provar, tá? Leite, ivermectina, não. Ivermectina tem ação in vitro, mas, gente, a gente precisa de um trabalho duplo cego, randomizado, controlado, versus placebo, antes de dizer que é uma medicação com indicação. Kaique, obrigado. Vitinho, cadê o Bento? O Bento tá trancado dentro do quarto. Assim que eu terminar a aula, eu vou lá soltar ele, tá? Josiel, doutor Júlio, quanto à sorologia, em um paciente com IgG positivo, ainda é possível ter PCR positivo? É sim, tá, Josiel? É sim. Porque o IgG, ele pode começar a ficar positivo a partir do 7º dia de doença. E a gente sabe que tem um trabalho no New England que mostra que o PCR pode ser positivo em alguns pacientes por até 21 dias, tá? Então, é possível que você tenha IgG e PCR positivo. Eu só tenho uma ressalva para fazer aqui. Tem muita gente falando, desejo para você um IgG positivo, desejo a você um IgG positivo. Tem que ter um cuidado, tá? A gente ainda não sabe se esse IgG positivo geralmente é cura. Professor, vi vários médicos recomendando ivermectina como profilaxia. O senhor tem algo a dizer sobre ela? Eu acho que a gente precisa de um trabalho antes de recomendar alguma coisa. Gente, por favor. Ives, pode fazer fentanil, lidatomidado, ketamina, avaliando a estabilidade do bloqueador? Muito bom. Que polêmico que você é, cara. Bom, eu particularmente, Júlio, eu tenho entubado a maior parte dos pacientes, foram 95 até agora, eu digo isso que a gente está contando no nosso serviço, com um sedativo hipnótico, como etomidato ou ketamina, que mantém a pressão do paciente estável, junto de um bloqueador neuromuscular, que pode ser a succinil ou o rocurônio. Eu tenho preferido o rocurônio. O rocurônio tem uma duração maior, então de 40 a 50 minutos, e por ter essa duração maior, ele me dá tempo para eu ajustar a ventilação depois da intubação, tá? Fentanil eu não costumo fazer, eu já não costumava fazer antes, porque aumenta a chance do paciente chocar durante a intubação. E nos nossos pacientes com Covid-19, a gente tem visto que os pacientes têm chocado bastante depois da intubação, tá? Então, por conta disso, eu não tenho feito. Lido, eu tenho que ser sincero com você, eu tinha pouca experiência, então não foi uma droga que eu quis entrar na discussão. A lidocaína, ela foi recomendada para diminuir o reflexo de tosse do paciente, mas eu acredito que um paciente que está com bloqueado neuromuscular completamente bloqueado, ele não vai tossir, tá? Então, já não era uma droga que eu já usava, então não entrou no meu rol. De qualquer forma, tenho feito hoje um sedativo hipnótico, etomidato 0,3 por quilo, ketamina 1 por quilo, 1,5, e um bloqueador neuromuscular como rocurônio 1,5 mg por quilo, com ou sem fentanil, tá? Geralmente sem. Brunão, excelente aula, muito bem estruturada e executada, obrigado. Pedrão, valeu, viu o tempo passar. Pô, legal, foi 1 hora, cara. Oi, Aisha, tudo bem? Aisha falou, verdade, né? Tenho que contar isso para vocês. Meu pai está com Covid-19, meu pai teve Covid-19, internado, entubado, UTI, prona, 14 dias bloqueador neuromuscular, etc, etc, etc. Foi traqueostomizado, em droga, rim bom, tá melhorando, tá numa fase de recuperação. É uma doença muito lenta, meu pai tá fazendo 28 dias de internação hospitalar. E eu demorei 24 dias para conseguir conversar com ele, porque ele ficou 24 dias entubado, bloqueado, pronado. Há 4 dias ele acordou com a cabeça boa e a gente tem conversado desde então, assim, cara. Eu sou muito grato a toda a equipe que tem cuidado dele. Pô, Jobê, agora já pode ter um link para emitir o certificado, né? Lu, sobre a intubação, como é decidido quem irá realizar o procedimento? O médico ou o fisioterapeuta? Intubação, Lu, é ato médico. Então, quem faz intubação é o médico, tá? Mas, de verdade, de coração e total coração, ter um fisioterapeuta do lado faz muita diferença. Hoje eu não sei mais trabalhar sem um fisioterapeuta do meu lado. Eu dou plantão em sala de emergência, dentro da minha sala de emergência a gente tem um fisioterapeuta, tem residência de fisioterapia em emergência, eu faço questão de ter toda a equipe lá, tá? Então é isso, então profilaxia para todo mundo e anticoagulação plena, cuidado ainda, tá? A gente não tem estudo. Excelente, obrigado, doutor, obrigado você, Edu. Só a intubação melhora a saturação?
costuma melhorar sim. Depois da intubação, como a gente acaba intubando, colocando um pouco de pressão dentro do pulmão, a saturação costuma melhorar. Nem sempre só a intubação melhora, algumas vezes a gente tem que bloquear o paciente, que é fazer um bloqueador neuromuscular por mais tempo, e muitas vezes a gente tem que pronar o paciente. Tá? Ah, obrigado, o papai vai ficar muito feliz. Corrente do bem. Já se sabe algo a respeito das possíveis sequelas de infecção por Covid-19? Lu, o que a gente está tendo muito, cara, é muita neuropatia de paciente crítico, né? Porque quando você fica com um paciente com um bloqueador neuromuscular para ajudar a respirar durante 14 dias, esse paciente perde muito músculo, perde muita massa muscular. Então, é assim, é quase um paciente que fica parético mesmo, assim. Então, é muita neuropatia. Em relação à sequela pulmonar, é fibrose pulmonar, mas com boa evolução. Então, parece que as coisas vão ir para o caminho bom da força. Tá? Acho que é isso, gente. Acabaram as perguntas, então eu vou aproveitar. Já foi 1 hora aqui. Agradecer. Primeiro, Felipe, que foi o cara que me procurou lá no Instagram para a gente fazer a aula. Filipão, muito obrigado pelo convite. Todo mundo da Liga de Emergência foi um prazer. E eu estou à disposição, gente, por favor. Que é isso. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Felipão. Muito obrigado.